Toronto é movida por dinheiro antigo, sobrenomes cravados em universidades, arenas de hóquei e torres de bancos. Dinastias que já eram ricas muito antes dos seus avós sequer pensarem em nascer. Famílias cujas fortunas foram erguidas ao longo de gerações inteiras, tijolo por tijolo. Uma riqueza passada adiante e protegida sob 7 chaves. E acumulada em silêncio atrás de clubes privados e mansões na orla. Mas algo mudou na cidade. De forma quieta e metódica, sem nenhum alarde ou anúncio para a grande imprensa, uma nova elite de construtores de impérios chegou aqui sem absolutamente nada nas mãos. Sem conexões, heranças ou nomes que abrissem portas. Alguns deles fugiam de uma violência brutal. Outros escapavam da pobreza extrema. Chegaram com uma mala e trocados que mal pagavam o aluguel. Só traziam consigo uma passagem de avião. Um sonho impossível e uma recusa inabalável em aceitar qualquer derrota. Hoje investigamos as 8 famílias indianas mais ricas de Toronto, os construtores e visionários. Aqueles que olharam para Toronto e decidiram que ela não era grande o suficiente para eles. E quando finalmente chegarmos ao topo dessa nossa lista, você verá algo que o dinheiro antigo jamais esperava. 8º lugar. Família Navi Bhatia, fortuna de 100 milhões de dólares. Neve fugiu de um genocídio, foi rejeitado 300 vezes e virou lenda. No ano de 1984, a Índia mergulhou no caos absoluto. Tudo começou logo após o terrível assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi. Multidões atacaram a comunidade Sikh em um dos episódios mais brutais da história moderna indiana. Mais de 3.000 pessoas foram mortas em apenas alguns dias de puro horror. Navi Bhatia, um engenheiro mecânico de Nova Delhi, pegou sua esposa e fugiu para sobreviver. Eles pousaram em Toronto sem nada. Sem contatos, sem emprego e sem qualquer direção clara. Tinha apenas um diploma de engenharia indiano que os patrões canadenses simplesmente ignoravam. Ele possuía o conhecimento técnico e uma ambição que ninguém conseguia frear. Mas ele usava um turbante, o que em 1984 fechava portas. Neve passou por 300 entrevistas de emprego antes que alguém finalmente dissesse um sim. O mesmo homem, o mesmo currículo e habilidades. Mas a resposta era negativa toda vez. A chance surgiu em uma concessionária da Hyundai, em uma região chamada Rexdale. No primeiro dia, sofreu racismo dos colegas. Mas ele não revidou com palavras inúteis. Ele vendeu 127 carros em apenas 3 meses. Um feito inacreditável. Um recorde nacional que permanece intacto até hoje. Logo, ele assumiu um cargo de gerência. Apenas 2 anos depois, ele comprou a concessionária inteira e se tornou o dono. Então veio outra, e mais outra. Mas o que Navi fez depois o tornou uma lenda. Tudo mudou no ano de 1995. No primeiro jogo em casa do Toronto Raptors, Navi Bhatia estava lá firme nas arquibancadas. Ele nunca mais saiu. Por 26 anos seguidos, ele não perdeu um jogo em casa. Sempre ali na beira da quadra, com seu turbante e sua camisa do time, torcendo mais alto que qualquer um. Ele se tornou a própria alma da identidade dos Raptors. Os jogadores notaram seu brilho e os técnicos também respeitaram sua dedicação absoluta. Kobe Bryant disse que Neve unia as pessoas pelo basquete melhor que qualquer um. Em 2019, quando os Raptors finalmente conquistaram o grande título da liga, Nave foi o primeiro torcedor na história a receber um anel oficial de campeão. Em 2021, ele entrou para o prestigiado Hall da Fama do basquete. Todo ano ele gasta $300 mil em ingressos para crianças carentes de famílias imigrantes, só para que elas sintam a mesma magia que ele sentiu ao entrar naquela arena. O mundo simplesmente decidiu fechar os olhos para o que estava acontecendo. De 300 rejeições humilhantes até conquistar um anel do Hall da Fama. A jornada de Navi Bhatia revela a verdadeira Toronto quando removemos as elites tradicionais. No número 7, a família Surjit Babra. Patrimônio líquido de muitos milhões de dólares. Surjit Babra nunca terminou a escola de negócios e nem sequer possui um MBA. Ele não tem diploma de finanças e nunca frequentou seminários sobre como gerir empresas.
O que ele tinha era um bico em Londres e a visão para enxergar o invisível. Tudo começou em Ludhiana, na Índia, onde ele nasceu. Babra cresceu entre a Índia e o Quênia, antes de chegar em Londres como estudante. Ele começou lá embaixo, no chão de fábrica, fazendo pesado trabalho braçal. Em 6 meses, virou supervisor, apenas com ética de trabalho e puro instinto. Mas foi naquela agência de viagens que o jogo finalmente mudou para ele. Ele entendeu a logística global de pessoas e cargas. Notou as falhas e as margens. Em 1979, ele partiu para Toronto com uma única ideia. Ele queria construir algo que ninguém tinha ousado fazer antes. A pequena Skylink em Toronto explodiu e se tornou um império gigante no setor de viagens, dominando a aviação, o transporte de cargas, a logística pesada e o aluguel de veículos, incluindo os direitos exclusivos da franquia Dollar Rent-A-Car em todo o território canadense. Então, em 1991, Surdit Babra quebrou um recorde histórico mundial. Ele se tornou o primeiro Sikh em todo o planeta a ser dono de uma companhia aérea. Agora prestem atenção. A Skylink Aviation não estava ali apenas para levar turistas de férias. Eles transportavam cargas vitais nos momentos mais desesperadores. Até as Nações Unidas contrataram a Skylink. A Cruz Vermelha e os governos canadense e americano também dependiam dos serviços da Skylink, voando com equipes de emergência e suprimentos e socorro urgentes, entrando em zonas de guerra, áreas de tsunamis e regiões de conflito por todo o globo. Ontário ficou tão impressionada que incluiu essa jornada épica nos livros didáticos oficiais da província. A companhia aérea de um imigrante canadense virou parte do currículo do país, que antes duvidava se ele realmente pertencia àquele lugar. No ano de 2008, Babra vendeu seus ativos de aviação no auge do mercado e reinvestiu todo o capital. Quando a Rise anunciou que fecharia sua fábrica em Leamington, Ontário, 250 empregos sumiriam. Babra interveio, reuniu investidores e salvou a cidade. Ele comprou a fábrica e manteve todos os cargos. Hoje, a Highbury emprega 600 pessoas. Sem MBA ou diplomas caros, apenas instinto implacável e visão de mercado. Responsabilidade com a comunidade e coragem para agir enquanto o resto do mundo fica parado. Número 6. Família Ramesh Chotai. Ramesh Chotai desembarcou no Canadá fugindo de uma sentença de morte. Nascido em Uganda em 1942, Chotai era um prodígio da farmácia. Aos 28 anos, ele já era o CEO mais jovem da Imperial Chemical Industries. Ele liderava 1.500 funcionários e supervisionava operações de nível mundial, comandando a construção e operação da maior fábrica de fertilizantes de todo o continente africano. Ele tinha construído a vida perfeita que a maioria das pessoas só consegue sonhar. Então chegou 4 de agosto de 1972. O ditador militar Idi Amin deu um decreto. Todos os asiáticos tinham apenas 90 dias para abandonar suas casas e propriedades. Seus negócios e suas vidas foram destruídos. Chotai foi preso sem aviso e sem piedade. Jogado em uma cela fria e ameaçado de execução, ele escapou vivo por um milagre. Ele desembarcou no Canadá sem nada. Apenas seu diploma de farmácia e uma vontade absurda de vencer. O recomeço foi do zero, trabalhando atrás do balcão em uma pequena farmácia comunitária em Oshawa, Ontário. Sem empresa, sem subordinados e sem qualquer título. Apenas um desconhecido na multidão. Era apenas um homem contando comprimidos, tentando reconstruir a vida, saindo do zero absoluto. Muitos chamariam isso apenas de sobrevivência e aceitariam uma vida pequena. Mas ele não. Para Chatuani, era preparação. Em 1973, um ano após fugir da morte, ele e o irmão fundaram a Bromed Pharmaceuticals. Um nome simples, Brothers Medical. A Bromed virou a maior importadora canadense de insumos farmacêuticos vindos direto da Índia. Uma jogada de mestre na cadeia de suprimentos que ninguém mais ousou construir na época. A empresa avançou de forma agressiva por todo o Canadá e chegou aos Estados Unidos. Logo, eles empregavam milhares e faturavam centenas de milhões de dólares todos os anos. Em 2019, o governo indiano concedeu a Chatuani o prêmio Pravasi Bharatiya Samman, a maior honraria para indianos no exterior, reconhecendo sua força em unir as duas nações. Entre Índia e Canadá. Em 2022, o primeiro-ministro Justin Trudeau
o homenageou pessoalmente. Num jantar privado, Trudeau chamou os refugiados de Uganda de os maiores contribuintes do país. Afirmou que eles foram peças fundamentais para o crescimento que o Canadá já viu. De uma cela em outro continente, a um império farmacêutico sediado em Toronto. A família Chatuani não só sobreviveu à tempestade. Eles construíram um império sobre os escombros. Número 5, a poderosa família de Vasu Shankilani. Agora prestem atenção nisso. Vasu Shankilani fez algo que soa quase ilegal, de tão absurdo. Vendeu sua empresa por 82 milhões de dólares e a recomprou por apenas $1. Nascido em Bhopal, na Índia, Shankilani sempre foi fora da curva desde o início. Mestre em Engenharia Industrial pelo Instituto de Tecnologia de Kanpur, um dos mais difíceis. Falamos de uma das instituições mais brutalmente competitivas de toda a Índia. Depois, cruzou o oceano e garantiu seu MBA na Rotman School of Management. Formado pela Universidade de Toronto, ele logo entrou para a gigante Nortel Networks. Na época, era simplesmente uma das empresas de telecomunicações mais dominantes do mundo. Subiu degrau por degrau até se tornar gerente sênior de serviços de informação. Ele aprendeu como funcionam sistemas de bilhões de dólares, observando tudo por dentro. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. A escada corporativa parecia curta demais. Então ele decidiu saltar fora dela. Fundou a Sigma Systems, focada em softwares avançados de faturamento para grandes indústrias. Eram soluções para o setor de telecom. Ele construiu tudo com método e estratégia. Em 2002, vendeu a empresa por 82 milhões de dólares. Mas algo bizarro aconteceu. Os novos donos levaram a empresa direto para o buraco. Um ano depois, com a empresa sangrando o valor, Shankilani fez sua jogada final. Ele recomprou a Sigma Systems por apenas $1, assumindo todas as dívidas. A empresa, que valia 82 milhões, foi reconstruída por ele do zero absoluto. Porque para Vasu Shankilani, aquele negócio não era apenas um ativo financeiro, era algo vivo que ele criou. E ele ainda não tinha terminado seu trabalho. Ao longo da carreira, Shankilani vendeu com sucesso 6 empreendimentos tecnológicos diferentes. Virou um grande filantropo, doando milhões para as universidades de McMaster e Toronto. Também ajudou Waterloo. Seu centro de pesquisas tem um fundo de 10 milhões de dólares. Focado em entender por que doenças cardíacas atingem tanto os sul-asiáticos de forma desproporcional, uma causa pessoal para a sua comunidade e, como descobrimos, para sua própria consciência. Vasu Shankilani nos deixou em setembro de 2014. Mas em uma cidade erguida por quem se recusa a ser esquecido, seu legado continua. O nome dele está gravado em instituições que viverão muito mais que todos nós. Número 4. Família Steve Gupta. Fortuna de 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Steve Gupta chegou em Toronto em 1971 com $18. Ele carregava um sonho de infância que guardava há mais de uma década. Nascido na Índia em 1949, imigrou aos 22 anos. Aceitava qualquer bico ou turno, usando cada minuto livre para estudar a indústria. Quando criança, via filmes onde os personagens eram donos de hotéis luxuosos. Ele via saguões brilhantes, equipes fardadas e nomes brilhando em grandes letreiros. Ali, ele fez uma promessa silenciosa. Um dia, seria ele naquele lugar. Muitos deixam sonhos morrerem. Steve transformou o dele em um plano bilionário. Nos anos 80, ele começou comprando pequenos motéis abandonados por toda Ontário. Ele reformou cada um pessoalmente, elevando o nível de todos no mercado. Reinvestia cada $1 de lucro diretamente na compra da próxima propriedade. Um processo lento, deliberado e de crescimento constante. Agora vejam só a jogada estratégica que o separou de todos os outros. Em vez de competir com marcas globais, ele virou parceiro da Hilton e Marriott. Ele não só fez contato, ele vendeu a ideia de mercados que elas ignoravam. Ele focou em regiões de Ontário e Quebec, onde o alto padrão não existia. Levou marcas mundiais para mercados carentes e dominou toda a demanda. Seu hotel em Toronto ganhou o prêmio de melhor do ano da Haley Hilton. Foi uma estreia absurda, mostrando que Steve Gupta não estava ali apenas para passear. Ele estava criando novos padrões.
Hoje, seu grupo opera 25 propriedades. Eles possuem operações por todo Ontário e também no Quebec. O grupo Gupta já desenvolveu mais de 5 milhões de pés quadrados em condomínios. Agora mesmo surge no Distillery District uma torre de hotel de 31 andares. O lugar terá bar no topo, piscina e até um bar secreto subterrâneo. Isso vai redefinir completamente a cara de toda aquela vizinhança. No auge da pandemia, quando a Índia ficou sem oxigênio medicinal, a crise era total. Steve e sua esposa Hashmi arrecadaram $150 mil em 2 horas. Eles enviaram 300 concentradores de oxigênio diretamente para a Índia, de $18 para o império bilionário. Steve não esperou por um convite. Ele ergueu o prédio, assinou o nome e entregou as chaves para a Hilton. Número 3. Família Raisai. Patrimônio líquido de mais de $1 bilhão. Raisai começou a vida como um simples trabalhador braçal em Montreal. Hoje, ele controla um império imobiliário avaliado em $20 bilhões. Ele construiu cada centavo disso sem nunca precisar estampar seu nome nos prédios. Nascido na Índia em 1946, imigrou em 1971. Chegou com diploma de economia e 0 contatos. Começou a cavar seu espaço imediatamente. Foi operário, vendedor de seguros e depois se tornou um contador certificado. Virou oficial de empréstimos em um banco. Ele não estava subindo por acaso. Ele estava mapeando exatamente como o dinheiro canadense se movia nos bastidores. Cada passo era calculado. Cada habilidade acumulada se tornaria uma arma no futuro. Em 1981, começou a comprar e revender empresas inteiras. Ele transformou a CF Kingsway na 3ª maior transportadora do Canadá. Depois, vendeu tudo e migrou para a manufatura. Das fábricas para o imobiliário, com jogadas cada vez mais ambiciosas. Em 1997, ele fez a jogada definitiva. Ele assumiu o controle da Gold Lease Properties, uma imobiliária subestimada e em crise. E então, afundiu a corporação Morguard. Passaria as 3 décadas seguintes, transformando essa base em uma das maiores potências imobiliárias canadenses. Sua estratégia era deliberada e quase entediante de narrar, o que a tornava letal. Ele comprava imóveis comerciais com preços bem abaixo do seu valor real. Torres e escritórios, shoppings, parques industriais e complexos de apartamentos. Ele os mantinha. Reformava em silêncio e colhia o lucro por décadas. Enquanto outros perseguiam negócios da moda, ele mantinha o foco total. Sem arquitetos famosos, sem prédios de marca e sem nome na fachada. O Globe and Mail o descreveu como o mais próximo de um invasor de Wall Street no Canadá. Um homem que acumulou tanto poder em segredo que muitos canadenses nem o conhecem, embora passem pelas suas propriedades todos os dias, sem saber. As ações da Morguard subiram mais de 1000% em menos de 10 anos. Foi um dos desempenhos mais constantes de toda a Bolsa de Valores de Toronto. Hoje, a corporação Morguard gerencia mais de 200 propriedades pela América do Norte. A empresa possui ativos totais que ultrapassam os $20 bilhões. Sua filha Angela agora é a presidente, garantindo o controle desse império para a próxima geração. Número 2. Prem Watsa saiu da Índia com $8 e hoje gerencia $60 bilhões. Nascido em Hyderabad em 1950, em uma família de classe média, Watsa se formou em engenharia química pelo prestigiado Instituto U Porte de Madras. É uma das instituições acadêmicas mais exaustivas do planeta, onde apenas os gênios sobrevivem. Ele se formou com honras e depois fez algo que chocou todos ao seu redor. Partiu com apenas $8 no bolso e voou para o Canadá. No início dos anos 70, ingressou na Escola de Negócios Ivey, na Universidade de Western Ontário. Para pagar os estudos, Prem Watsa batia de porta em porta nos invernos canadenses. Imaginem um engenheiro de elite, batendo em portas no frio, vendendo aquecedores para não passar fome. A maioria teria desistido e voltado, mas Watsa continuou batendo. Após se formar, ele entrou na Confederation Life como um simples analista de investimentos. Quase imediatamente, todos notaram algo muito incomum no seu jeito de pensar. Ele não seguia a maioria e questionava absolutamente tudo. Ele via valor onde o mercado via lixo
e perigo, onde viam oportunidade. Em 1985, Watsa fundou a Fairfax Financial em Toronto. Ele ergueu uma holding que investiria com disciplina ferrenha e visão de longo prazo. Ele nunca seguia a multidão, sempre escolhendo o caminho difícil quando os dados o apoiavam. Seu método era o puro contrarianismo, executado com uma paciência cirúrgica. Quando o mercado entra em euforia, Watsa fica cauteloso. Quando o mercado entra em pânico e instituições desmoronam, Watsa ataca com tudo. Prem Watsa já tinha posicionado a Fairfax contra o caos meses antes. Suas apostas contrárias geraram bilhões, enquanto o resto do mundo financeiro estava de joelhos. Hoje, a Fairfax Financial Holdings gera ativos que superam 60 bilhões de dólares, com participações gigantescas em seguradoras, empresas de tecnologia e operações imobiliárias espalhadas por vários continentes. Listada na Bolsa de Toronto, ela é considerada um dos veículos de investimento mais sofisticados. Em 2015, Watsa foi nomeado membro da Ordem do Canadá. Em 2024, ele entrou para o Hall da Fama dos Negócios. Ele e sua esposa Noline vivem de forma modesta para os padrões bilionários. Sem iates luxuosos, sem coberturas troféu, sem qualquer ostentação. Apenas a confiança silenciosa de quem chegou com $8 e nunca parou de multiplicar. E agora o número 1. O veredito. A família indiana mais rica de Toronto. A história que muda toda a perspectiva do que acabamos de descobrir juntos. 8 famílias, 8 começos impossíveis. 8 indústrias diferentes. 8 décadas de uma mesma determinação implacável. Um homem fugiu do genocídio e acabou em um hall da fama. Outro escapou da execução e ergueu um império farmacêutico. Um vendeu tudo por 80 milhões. Viu o negócio ruir e o comprou de volta por $1, só para provar. Um homem fez $18 virarem uma parceria com a rede Hilton. Um homem sem diploma ou MBA foi o primeiro Sikh dono de uma aérea. E no topo desta lista estão 2 homens cujos nomes pertencem à mesma frase, que as velhas dinastias canadenses que dominam este país há gerações. Prem Watsa, 2 bilhões e 100 milhões construídos a partir de $8. O homem que aposta contra a multidão gere 60 bilhões e vive como um professor. O Warren Buffett canadense foi forjado vendendo fornalhas de porta em porta no inverno. Carra Essaí, o operário que se tornou bilionário, montando silenciosamente uma máquina imobiliária de $20 bilhões de Toronto à Flórida, gerida agora por sua filha, Angela, uma dinastia em transição. Com esses 2 homens, a comunidade indiana provou sua força. Eles reestruturaram fundamentalmente o que a riqueza representa nesta cidade. A família Thompson é rica desde 1934. A família Rogers construiu seu império ao longo de 6 décadas. Os Weston já estavam no topo antes mesmo dessas famílias nascerem. Mas estas 8 famílias, a maioria começou do zero absoluto. Em uma única vida, uma geração criou fortunas que rivalizam com dinastias de 100 anos. A elite tradicional de Toronto construiu legados através de gerações, herdando poder, terras e contatos como quem herda uma mobília velha. Mas essas famílias construíram os seus com uma mala e muita ética de trabalho, recusando-se a aceitar um Canadá que dizia que eles não pertenciam a este lugar.